Atos capítulo 3, no versículo 11 em diante. Mas antes de eu ler com você, olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já sabem, já ouviram falar, acredito, sobre Pedro, o discípulo de Jesus. A exemplo de Pedro, nós temos muitos cristãos hoje. Uns costumam chamá-lo de São Pedro. Pedro, o apóstolo de Jesus. Homem que tinha um desejo enorme de conhecer mais e mais sobre as coisas de Deus, de fazer a obra de Deus. Se admirava com tudo que Jesus fazia. Deixou a empresa que ele tinha para trás para poder ganhar almas. Deixou de ser pescador de peixe a convite de Jesus e passou a ser um pescador de quê? De almas. Sempre foi uma pessoa diferenciada, não pelo conhecimento, não pela sua sabedoria, porque ele era iletrado, inculto, mas pela sua ousadia. Pedro começou a andar com Jesus. Por onde Jesus ia, Pedro estava observando o que acontecia. O cego que enxergava, o paralítico que andava, o leproso que era purificado. Mas Pedro tinha algo nele que incomodava até o Senhor Jesus. Uma vez Jesus chamou Pedro de lado e falou: Pedro, rapaz, Satanás está reclamando de você comigo. Você abre os teus olhos, porque ele vai peneirar a tua alma. Você é uma pessoa muito bacana, Pedro, muito legal. É um discípulo ótimo, trabalhador, guerreiro. Mas Satanás anda reclamando de você. Tem algo em você, Pedro, que tem que mudar. Quem está entendendo? Pedro, você precisa se converter, Pedro, para que você possa converter os teus amigos. Pedro, ele era inconstante. Vai pegando o negócio aí. Uma hora ele agia de um jeito, outra hora ele agia de outro jeito. Uma hora ele era uma pessoa, outra hora ele era outra pessoa. Amado por Jesus como ninguém. Jesus tinha um carinho por ele que você não imagina. E por isso vivia repreendendo ele. Por isso vivia chamando a atenção dele. Pedro, Pedro, abre teus olhos, Pedro. Você precisa se converter. Pedro era impulsivo. Ele era uma pessoa que amava as coisas de Deus. Mas ele não conseguia ser como um homem de Deus deveria ser. Ele não conseguia agir como um homem de Deus teria que agir. Ele mentia. Ele era medroso. Muitas vezes, na hora de mostrar pulso firme, ele era covarde. Quem compreende o pastor até aqui? Mas eu tenho os dois lados de Pedro para te apresentar hoje. Teve um momento em que Jesus foi preso, e algumas horas antes, Jesus perguntou para Pedro: você me ama, Pedro? Eu amo, Senhor. Pedro, você me ama, Pedro? Jesus, claro que eu te amo. Mas Pedro, você me ama 3 vezes. Pedro ficou até chateado. Senhor, claro que eu te amo. Senão eu não estaria aqui. Eu estou pronto até para morrer, se for preciso, pelo Senhor. Um extremo. Se for preciso morrer pelo Senhor, eu morro, Jesus. Um extremo. O outro extremo. Jesus foi preso
Pedro recuou, viu um pessoalzinho, aquela rodinha a panelinha, sabe as panelinhas? Panelinha da fofoca, a panelinha do diz que me diz que, no pátio lá, Jesus preso lá no cárcere, e uma panelinha aqui. Aí Pedro veio e se assentou perto deles, e estavam falando sobre a prisão do mestre. E uma mulher olhou e falou: vem cá, você andava com ele, não andava não? Ele falou: eu? Nem sei de quem que você está falando. Outro extremo. Ele era inconstante, ele não tinha firmeza, ele não tinha os pés no chão, a decisão dele mudava toda hora. Ao mesmo tempo que parecia ser amável, ele também era ignorante. E Pedro, por várias vezes, agiu como uma pessoa mundana. Ela age com mentira, com hipocrisia, com medo, e não deixava de ser amado pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, sabe o que aconteceu com Pedro? Ele estava lá no templo, onde todas aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas também estavam adorando a Deus. E junto com aquelas pessoas, ele também foi o quê? No dia de Pentecostes, ele foi o quê? Batizado com o Espírito Santo. Deste dia em diante, Pedro deixou de ser o que ele era. Daquele momento em diante, as características que diziam quem era Pedro deixaram de existir. E ele passou, a partir daquele dia, ser outra pessoa. Quem entendeu até aqui? A partir daquele momento, Pedro já não era mais o mesmo. Ele continuava vivendo nesse mundo, ele continuava fazendo as mesmas coisas que ele fazia, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, só que ele não era mais o mesmo. Houve uma mudança, um antes e um depois na vida de Pedro, do dia que ele recebeu o Espírito Santo. E é esta a grande diferença na vida dos cristãos dos dias de hoje. Cristãos, crentes, evangélicos, nós temos aos montões nesse mundo. Aliás, ser crente, ser cristão, virou moda. É moda ser cristão. Dá a impressão que funciona para todo mundo, dá um ar de credibilidade, não é assim? Se a pessoa quer ganhar credibilidade, ela vai para a missa, ela vai para a igreja, ela vai para o culto, quer aparecer na foto. Eu estou aqui na igreja, está vendo? Eu também creio em Deus, eu também sou cristão. Ateus declarados, deixando de ser ateus, porque é legal falar que crê em Deus. Soa bem, quem está entendendo? Soa bem. Só que de nada adianta eu falar que sou, eu preciso ser. E Jesus ensinava, o nosso mestre sempre ensinou, que é pelos frutos, gente, são pelos frutos que se conhece a árvore. Não é se a folha dela é bonita, se é verde ou vermelha ou amarela. São pelos, me ajuda aí, pelos frutos. Pelo meu proceder, pelo que sai da minha boca. Você sabia que eu só vou falar aquilo que o meu coração está cheio? Você quer conhecer realmente a pessoa que está perto de você, que se aproxima de você, que quer alguma coisa de você? Preste atenção no que ela fala, como ela fala, porque a boca fala
o que o coração está cheio. O homem mais sábio da face da terra disse isso, lá em Provérbios. Salomão disse isso. A tua boca fala o que o seu coração está cheio. Então Pedro passou de carnal para espiritual, depois que o Espírito de Deus encontrou espaço na vida dele. Como eu dizia, ele era um excelente homem, ele era um homem bacana, ele era um homem guerreiro, um homem determinado, um homem batalhador, mas também junto com todas essas qualidades, ele era inconstante, ele era mentiroso, de vez em quando ele mentia para poder se dar bem, mentia para poder se sair bem. O apóstolo Paulo também falava sobre esses cristãos, que tem jeito de cristão, né? Tem jeito de cristão, se veste como cristão, fala até como cristão, mas que não tem nada de Deus. Aí, eu quero mostrar para você, aqui no versículo 11 em diante, o outro Pedro, depois do dia de Pentecostes, quando ele passou pela escadaria do templo e tinha lá um paralítico, lembra disso? Um coxo. E ele falou: não tenho prata, não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o rapaz começou a pular, saltar, foi curado naquele instante. E as pessoas ficaram atônitas com aquilo. Aí diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu, olha aqui o outro Pedro, se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos o feito andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos condenassem um homicida. Pediu que o concedessem um homicida. Ele está dizendo sobre aquele episódio em que o povo pedia para soltar Barrabás e crucificar quem? Jesus. Solta Barrabás, nós queremos o bandido. E Jesus, vocês podem crucificar ele. Pedro está dizendo: isso aqui quem fez não foi homem nenhum, não. Não fui eu que fiz, não foi João quem fez. Quem faz maravilhas e prodígios e milagres é o Santo, o Pai daqueles que vocês crucificaram, que vocês traíram. Quem está entendendo a palavra? Aí ele diz assim, ó: Dessarte mataste o autor da vida, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, dos quais nós somos testemunhas, ou do que nós somos testemunhas, pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, e agora vedes e reconheceis, sim, a fé vem por meio de quem? Por meio de quem? De Jesus. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aí ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos. Você vê que eles estavam ali
maravilhados com o que tinha acontecido na vida do paralítico, e Pedro estava preocupado com a salvação da alma deles, porque toda pessoa que agora está salva, ela vai se preocupar também com a salvação daqueles que estão se perdendo ao seu derredor. Ela vai se preocupar com o familiar dela que está se perdendo, que até diz que é cristão, que até diz que crê em Jesus, mas que está se perdendo. Até diz que ama a Deus, mas está se perdendo. Até diz que gostaria muito de estar na igreja, mas só lhe falta um pouco de tempo. Quando a pessoa ela tem uma experiência com Deus, quando o Espírito Santo entra na vida do homem, ele muda da água para o vinho. Nesse momento Pedro foi preso, e para surpresa de todos, porque eles sabiam que ele poderia reagir e estragar tudo e perder a razão. Só que para surpresa deles, Pedro já não era mais o mesmo. Pedro já não era mais mentiroso, Pedro já não era mais covarde, Pedro já não era mais hipócrita. Pedro agora era um homem de Deus. Pedro agora estava cheio do Espírito de Deus, e isso faz toda a diferença na hora de você tomar decisões. Quando você recebe o Espírito de Deus na sua vida, você muda completamente a maneira de pensar, a maneira de agir. Se o primeiro passo do ser humano para ser salvo é a conversão dele, a entrega dele ao Senhor Jesus, o segundo passo é o batismo com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo as pessoas vão te enganar, vão te iludir, te ludibriar, falar coisas que parecem certas e que na verdade estão totalmente erradas. Com o Espírito Santo a sua visão muda, você vê as coisas por um outro ângulo. Você vai ser filho e não mais criatura de Deus. Diga amém. Você vai ser filho e não mais criatura de Deus. Todos são criaturas, mas somente quem tem o Espírito dele se torna filho dele. Por isso que você tem que desejá-lo. O espaço que está vazio hoje é o espaço do Espírito Santo. Lá no versículo 19, que ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ele disse que iria subir, mas ia rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo, para que nós não ficássemos órfãos nesse mundo. Você não quer mais ser enganado com palavras mentirosas, você não quer ser uma pessoa inconstante nas suas decisões, você quer ser uma pessoa forte em todos os momentos da sua vida, mesmo quando o mundo estiver desmoronando na sua cabeça. Então busque o Espírito Santo na sua vida, dê espaço para o Espírito de Deus habitar no seu coração. As tribulações não vão terminar, os problemas não vão acabar, mas você será uma pessoa extremamente forte, a ponto das pessoas olharem e falar o que falaram de Pedro. Olha aqui, ó. Se você vê lá capítulo 4 mais à frente, no verso 16, ele diz: o que faremos com esses homens? As autoridades falando: pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo
diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Eles disseram: ó, vamos prender eles, vamos ameaçar eles, vamos colocar eles contra o povo e vamos dizer para eles o seguinte: vocês estão proibidos de falar nesse nome aqui. Não quero que fale nesse nome. Qual era o nome? Não quero ouvir esse nome aqui entre o povo. E Pedro disse: olha, que Deus julgue entre nós, se devemos ouvir vocês ou se devemos ouvir a voz de Deus. O problema de muitas pessoas é deixar a voz de Deus sempre de lado e dar ouvido à voz dos outros. Sabia disso? E porque ela ouve a voz dos outros, os outros querem palpitar na vida dela, o que ela tem que fazer. Antes de vir para a igreja, ninguém falava nada. Ela toma a decisão: vou buscar a Deus agora. Eu vou buscar o Senhor Jesus. Eu creio que Ele existe, mas eu preciso me aproximar dEle. Aí começa. Vai para a igreja agora? Vai virar crente? Vai dar teu dinheiro para o pastor? Vai fazer o que lá? Não precisa disso. Ó, vamos fazer lavagem na sua cabeça. Quer palpitar na sua vida. Antes não estava nem aí. Antes nem lembrava que existia. Nem lembrava que você existia. Por isso que você tem que ter a sua fé bem definida. Repita comigo assim: ó, eu preciso ter a minha fé bem definida. Você tem que ter a sua fé bem definida. O que você quer? O que a senhora deseja? Um senhor esteve aqui pela primeira vez na sexta-feira, feriado, na reunião, e ele disse para mim: pastor, não sou evangélico, não gosto muito inclusive de pastores, mas eu estou precisando de Deus. E vindo aqui hoje, ouvindo a palavra, ouvindo a sua pregação, eu sinto como meu coração ardendo. Eu sinto como se alguma coisa tivesse começado a mudar dentro de mim. As pessoas estão sedentas da presença de Deus. O problema é que elas estão cauterizadas. A mídia, as pessoas aí fora, as autoridades constituídas por nós mesmos, colocadas no poder, têm denegrido a imagem da igreja do Senhor Jesus. Com as suas falas, com as suas falsidades, tem denegrido a imagem do Senhor Jesus. E você não pode deixar se corromper, porque Jesus vai voltar. Ei, Maria, João, ei, Carlos, Jesus vai voltar. O PT não vai impedir, o Bolsonaro não vai impedir, o Barack Obama não vai impedir, ninguém vai impedir. Jesus vai voltar. Isso ninguém vai mudar. Não tem nenhum homem, por mais poderoso que seja, não vai poder impedir da palavra se cumprir. Não se esqueça disso. Ele vai voltar. E aqueles que não estiverem apercebidos vão ficar. Aqueles que não levaram as coisas dele a sério vão ficar. Eles queriam encontrar alguma culpa nele, mas não achavam. E diziam, no versículo 22, ora, tinham mais de 40 anos aquele em quem se opera essa cura milagrosa. Quer dizer, não era conversa dele, não era conversa fiada. Ao 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, Pedro falou. Você não tem que deixar de falar do que você tem visto e ouvido. Deixar Jesus de lado para viver as coisas desse mundo. Amém, pessoal? Abrir o seu coração e com sinceridade buscar o Espírito de Deus. Todos podem ter, pastor, todos podem ter. Se houver um desejo dentro de você de receber, hoje ainda você pode sair daqui da igreja, daqui do templo, cheio da presença de Deus. Amém, pessoal? Quantos que já não tentaram parar você? Quantas vezes não tentaram enganar você? Mas se você tem o Espírito Santo, ninguém vai parar e ninguém vai enganar você. Diga glória a Deus.